Olá pessoal, tudo bem? Vamos então hoje, turma, finalizar o módulo 6, no qual nós estamos estabelecendo a relação entre poder, Estado e controle social. Na nossa última aula, nós vimos a burocracia enquanto controle, estávamos na discussão dessa parte do conteúdo, e vamos então hoje finalizar essa compreensão da burocracia enquanto controle, falando mais do aspecto capitalista na conformação desse sujeito contemporâneo, para então vermos a burocracia enquanto alienação e estabelecermos um fechamento, um encerramento desse módulo. Tá? Para a gente prosseguir nessa parte, turma, vamos destacar dois pensadores. O primeiro deles, o Thorstein Veblen. O Veblen foi um economista, sociólogo, nascido em meados do século XIX, morreu no começo do século XX, e ele vai trazer para a ordem de discussão sociológica, pessoal, a seguinte questão. Ele coloca que no sistema capitalista, a maior parte do comportamento do ser humano é direcionado, é fundamentado, é determinado pela luta em função de status, poder e reconhecimento social. Então, a partir das relações que os indivíduos estabelecem dentro dessas diretrizes capitalistas, que os norteiam, a busca é exatamente isso, é exatamente a busca por essas condições. E essa situação, pessoal, fica muito mais evidente quando pensamos na questão dos padrões de consumo e de lazer. E o Veblen ele coloca que tudo isso se materializa através de três elementos: consumo conspícuo, ócio conspícuo e emulação pecuniária. Então vamos ver o significado desses três conceitos, Lembrando, turma, que ele, acabei de mencionar, ele é um autor que nasceu na metade do século XIX, Então essa teoria, esses conceitos nós podemos claramente aplicá-los, entendê-los, relacioná-los com esse momento contemporâneo. Consumo conspícuo, pessoal. O que é algo conspícuo? É algo evidente, é algo que salta aos olhos daquele que vê. Então, o consumo conspícuo consiste basicamente no seguinte: gastar dinheiro, então, obviamente, parte-se do pressuposto que o indivíduo tem o dinheiro para gastar. Então, gastar dinheiro e consumir bens luxuosos não essenciais. Bens luxuosos, gastar dinheiro, para quê? Para mostrar aos outros a riqueza material dessa pessoa que gasta. Então, você compra para mostrar para o outro, mais ou menos aquilo: olha aqui, eu tenho, você não tem. Aquela coisa de comportamento de criança, não de todas, mas enfim, eu tenho, você não tem. Você compra e mostra para o outro. Por exemplo, um indivíduo que tem dinheiro, ele vai comprar um Lamborghini que custa $1,5 milhão. Ele vai comprar uma joia que tem um diamante avaliado em $20 milhões. É o consumo conspícuo. Um outro conceito que ele traz, pessoal, é do ócio conspícuo, que é exatamente o quê? A grande quantidade de tempo que os membros aí dessa classe ociosa, porque eles detêm os meios de produção, então a riqueza vem fácil até para eles, em vários casos, eles gastam em busca de atividades que não são produtivas nem socialmente, nem economicamente. Porque uma coisa é você gastar o seu tempo, a partir do capital que você detém, produzindo atividades econômicas e socialmente produtivas. Não é o caso, Seria o consumo sem qualquer função prática. É um consumo de bens sem função prática. Um exemplo bem simples. Caçar por esporte. Então vai se organizar um safari, uma caçada em algum país da África para caçar um animal. E se o animal for em extinção, estiver em extinção, ainda melhor ainda, Melhor para quem vai caçar. O prêmio é ainda maior. Olha, consegui capturar aqui um animal. Então, é um exemplo, Você caçar um animal por esporte. É o ócio conspícuo. Você vai pegar o teu tempo e direcionar em atividades que não vão produzir nada a ninguém. Muito ao contrário, muitas vezes até prejudicam, uma determinada área, um determinado conjunto de indivíduos, uma determinada situação ambiental, enfim. E, por fim, ele traz a questão da emulação pecuniária. O que significa emular? Imitar. Então, você vai ter um comportamento, você vai imitar o comportamento, ou tentar imitar o comportamento daquele que tem o dinheiro. Então, a ideia que ele trabalha é exatamente isso.
esse sentido que os indivíduos que fazem parte de classes menores vão imitar, tanto de modo consciente ou inconsciente, o padrão de vida daqueles indivíduos que têm uma camada, uma elevação social, né? que possuem um prestígio social, que possuem uma condição econômica muito mais elevada. Né? Um exemplo bem simples, pessoal. O consumo de roupas de marca. Né? Então, quando há isso, o indivíduo vai comprar uma roupa de marca, muitas vezes ele não tem o dinheiro, mas aí ele pega o cartão, divide, parcela, enfim. Mas as roupas, nesse caso, elas passam a não ter mais a função de pura e simplesmente vestir, de proteger o corpo. Mas a compra, o consumo daquela roupa o coloca, né, numa condição de status maior. Termina por simbolizar essa condição. Então você vai lá, compra uma roupa de marca, você não tem o dinheiro, mas você parcela, e ao adquirir essa roupa, vestir essa roupa, postar você com essa roupa nas redes sociais, isso simboliza para os outros um poder de compra que você teve, né? Indica o status que você busca. Então, emulação pecuniária é exatamente isso. É essa imitação que os indivíduos das classes menores, né, muitas vezes tentam fazer, enfim, imitar esse comportamento daqueles que têm uma condição financeira muito mais elevada. Um outro pensador também importante, pessoal, é o Marcuse. Né? O Marcuse ele nasce no final do século XIX, século XX, né? Morre mais ou menos aí finalzinho dos anos 70, né? Se eu não me engano é 79 que ele falece, 79, 80, enfim, já no final do século. E o Marcuse ele vai trazer uma ideia bem interessante que é a seguinte, das falsas necessidades. Né? Ele fala que ao longo do século XX, toda aquela transformação social que o Marx teorizou lá no século XIX, nas suas obras, né, principalmente o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, não se materializou. Exatamente por quê? Porque o capitalismo integrou a classe trabalhadora na reprodução daqueles valores, naquele sistema que valorizava o quê? O eu, a individualidade. Né? Falamos disso aula passada, inclusive. Como que isso foi feito? Criando e disseminando o quê? Falsas necessidades. Né? Passando a manipular o quê? Determinada classe, passando a manipular os valores, o comportamento, né? A forma dessa classe conviver, né? Se relacionar através dessas necessidades. Claro que existem, turma, necessidades reais. Você tem que comer, você tem que se vestir, você tem que ter um lugar para morar. Então, isso são necessidades reais. Mas as falsas necessidades, obviamente, elas não se baseiam nessas reais. As falsas necessidades são geradas artificialmente e, muitas vezes, impossíveis de se satisfazer de forma efetiva. Falamos agora da emulação pecuniária, né? O indivíduo tende a imitar o comportamento da classe mais alta, mas muitas vezes não vai conseguir. Ele enxerga aquilo lá na frente, quer buscar aquilo, mas não vai conseguir materializar. E exatamente por quê? Na concepção do Marcuse, os indivíduos eles são constantemente objetos, né? Até uso o termo, vão ser bombardeados com mensagens, com propagandas que vinculam felicidade à busca, né? Ao fato de se adquirir um determinado produto. Então, somos felizes a partir do momento que compramos. Se não compramos, não somos felizes. Então, nós passamos a acreditar que aquelas falsas necessidades são reais. Então, eu tenho que ter lá a roupa de marca, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter o celular mais caro. Né? Então, passamos a reproduzir essa condição. Não é? Então, e vincular, esse é o ponto, né? A felicidade a essa compra, né? Ao fato de você adquirir a posse desses objetos materiais. Então, para o Marcuse, turma, cada vez mais os indivíduos eles passam a se reconhecer em suas mercadorias. Eu sou a partir do momento que eu tenho, eu sou a partir do momento que eu compro, eu sou a partir do momento que eu possuo. Se eu não tenho, se eu não compro, se eu não possuo, eu não sou. Então vejo como isso é uma ideia significativa, né, dos valores e das diretrizes capitalistas. Você é a partir do momento que você tem algo. Né, e esse algo, né,
na grande maioria das vezes, claro, vinculado, né, relacionado a algo, a um bem material. Tá? Então, automóveis, imóveis, utensílios domésticos, né? Vira e mexe, vemos aí, né, dentro dos canais, propagandas de utensílios domésticos que prometem N funções, né? Os casais lá sorrindo, vendo livro de receitas, trabalhando ou fazendo exercício naquelas... É isso, né? Aparelhos eletrônicos, cirurgias, enfim. E aí o Marcuse vai trazer a seguinte ideia. Uma das principais consequências disso é que as classes sociais, ou parte significativa delas, não estão mais em conflito. Né? Você tende a arrefecer aquela condição porque você passa a ter uma postura passiva. Falaremos da alienação na sequência. Né? Então, aqueles controles, como ele fala, foram internalizados, é o termo que ele usa. Os indivíduos encontram-se hipnotizados numa situação de conformidade que anestesia qualquer ação de rebeldia, de contestação, né? De se levantar e falar, isso aqui não está certo, eu não concordo com isso. Então, para quem exerce o poder, pessoal, como a gente sempre fala, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo quando os indivíduos não contestam. Né? Para quem detém o poder, o quadro ideal é a da passividade. Eu não questiono, eu não vou entrar em conflito com aquele que detém o poder, não faço nada, não é? Então isso é fácil, facilita para aquele que domina. Burocracia agora enquanto alienação, pessoal. Bom, uma das características muito importantes da burocracia é o da impessoalidade. Então, a burocracia, né, relacionada a essa impessoalidade, isso se dá por quê? O que significa isso? Não se leva em conta os impulsos inconscientes. Né? Então, a burocracia, ela trabalha com aquela questão da racionalidade, objetividade. Né? Então, ela vai tende a reprimir representações subjetivas, próprias, né, de cada um. Busca canalizar desejos individuais exatamente onde? No trabalho eficaz, produtivo, não é? E divide as pessoas, reduzindo essas pessoas a um papel muito restrito, muito específico. Né? Então nós temos, nesse caso, uma desconsideração, uma divisão social, uma separação que leva, então, à alienação. E a alienação, pessoal, é algo muito sério, porque o indivíduo alienado é aquele indivíduo que não fala em seu nome, não domina seu destino, não participa de decisão, ele não tem voz, ele não tem vez. Né? O sujeito alienado é aquele que aceita tudo aquilo que lhe é colocado sem questionar, sem buscar vamos dizer assim, uma contrapartida daquilo. Ele lê A e ele acredita que o A é o certo, é o correto, é o justo, é o verdadeiro, é o ideal. Ele não vai procurar o B, o C para fazer o comparativo. Lembrando sempre, para você procurar o B ou o C para fazer o comparativo, você precisa de tempo, você precisa de recursos, você precisa de disposição, não é? E cada vez mais nós temos, principalmente através do viés da educação, né, uma busca exatamente para enfraquecer isso. Por isso que é essencial, né, o papel da educação, o papel do educador, o papel dos alunos, né, enquanto assimiladores aí de conhecimento e reproduzindo esse conhecimento. Então, uma das coisas mais tristes que existe é exatamente o indivíduo ser alienado, porque ele não participa de nada. Ele simplesmente reproduz aquilo que lhe é falado. Não é? Temos vários e vários exemplos, né? Principalmente na área política, não vou adentrar nisso para não tomar muito nosso tempo aqui, mas essa alienação. Então, a alienação implica que existem os dirigentes que pensam, que sabem e que agem, né? E existem os dirigidos que não sabem e vão fazer o quê? Pura e simplesmente executar, sem pensar, sem questionar. Não é? Então, burocracia, pessoal, para a gente finalizar essa parte da burocracia e o controle social feito pelo Estado, nós podemos considerar isso aqui. Ó. O poder do Estado moderno ele é exercido através de aparelhos burocráticos. Lembre-se lá que falamos das organizações, do início dessa discussão, né, da burocracia. Então, o poder do Estado é exercido através de aparelhos organizados conforme regras.
Então, o que vai determinar o funcionamento desses aparelhos serão exatamente as regras. Então, a burocracia ela permite que haja um controle cada vez mais efetivo da população de um território. Ainda mais, turma, se a gente considerar hoje a facilidade em função dos meios tecnológicos de se acessar informações acerca das pessoas. Então, cada vez mais, nós mesmos, né, abrimos a nossa vida pessoal, não só para os nossos amigos do Facebook, mas para os órgãos que detêm o poder. Né? Então, nós temos lá dados, CPF, RG, a data de nascimento, a carteira de trabalho, o registro disso, daquilo. Tanto que qualquer lugar que a gente vai lá, eles pedem em primeiro lugar o CPF. Né? Então, nós somos cada vez mais identificados enquanto números, que é algo impessoal, né? Diferentemente do nome. Nome, sobrenome, são elementos pessoais. Então, a partir do momento que somos identificados, né, enquanto números, isso traz sim uma conotação impessoal. Então, a burocracia ela oferece exatamente o que é a base para o direito desempenhar um papel de controle social, né, que é exatamente o que ele faz, em relação ao comportamento das pessoas. Tá bem? Então, aqui nós encerramos falando exatamente isso, que a burocracia ela se torna uma importante condição de eficácia do direito no Estado moderno. Lembre-se lá que no módulo 3 falamos, né, dos fatores de eficácia e ineficácia do direito, né, fatores instrumentais, fatores referentes à situação social, e falamos exatamente disso. Né? Quanto mais o Estado estiver instrumentalizado para exercer o controle, maior esse controle será feito. Né? Então, é exatamente disso que fala essa parte da relação da burocracia com o Estado, o poder, o controle e a alienação. Está bem? E para fechar de vez, turma, eu vou ler para vocês têm esse material aí, né? Um texto muito ilustrativo acerca dessa questão do capitalismo, acerca dessa questão do controle, do poder, da alienação, que é o texto chamado O Espírito Capitalista, do Frei Beto. Né? Vocês têm disponibilizados aí, vocês vão acompanhar também aqui no vídeo. Então, vamos lá. Só vou tomar uma água aqui e vamos ler. O sistema capitalista, que deita raízes na quebra da sociedade feudal e no advento da manufatura, alavancou-se com a Revolução Industrial no século XIX. Expandiu-se, acelerou a pesquisa científica e o progresso técnico. Aumentou a produção e agravou a desigualdade na distribuição de bens. De seu ventre contraditório surgiu o socialismo, que aprimorou a distribuição sem conseguir desenvolver a produção. A onda neoliberal derrubou o socialismo europeu, qual um castelo de areia. Hoje, o capitalismo é vitorioso para as nações da União Europeia e da América do Norte, excluindo o México. No resto do mundo deixa um lastro de miséria e pobreza, conflitos e mortes, salvando-se as elites que, em seus respectivos países, gerenciam os negócios segundo o velho receituário colonial, agora prescrito pelo FMI, tudo para o benefício da metrópole. Em plena globocolonização, o capitalismo é também vitorioso em corações e mentes, mas não em todos. Há ricos, remediados e pobres que não possuem espírito capitalista. São pessoas generosas, altruístas, capazes de se debruçar frente ao sofrimento alheio e de estender a mão em solidariedade a causas coletivas. A tendência do espírito capitalista é aguçar o egoísmo, dilatar ambições de consumo, ativar energias narcísicas, tornar-nos competitivos e sedentos de lucro. Criar pessoas menos solidárias, mais insensíveis às questões sociais, indiferentes à miséria, alheias ao drama de índios e negros, distantes de iniciativas que visam defender os direitos dos pobres. Aos poucos, o espírito capitalista molda em nós esse estranho ser que aceita, sem dor, a desigualdade social. Assume a cultura da glamorização do fútil, diverte-se com entretenimentos que exaltam a violência, banalizam a pornografia e ridicularizam pobres e mulheres, como são exemplos certos programas de humor na TV. O capitalismo promove tamanha inversão de valores em nossa consciência que defeitos qualificados pelo cristianismo de pecados capitais são tidos como virtudes. A avareza, o orgulho, a luxúria,
a inveja e a cobiça. O capitalismo é irmão gêmeo do individualismo. Ao exaltar como valores a competição, a riqueza pessoal, o acúmulo de posses, interioriza em nós ambições que nos afastam do esforço coletivo de conquista de direitos, para mergulhar-nos na ilusão pessoal de que um dia também galgaremos, como alpinistas sociais, o pico da fortuna e do sucesso. A magia capitalista dissolve pelo calor de sua sedução todo o conceito gregário, como nação ou povo. O que há são indivíduos atomizados, premiados pela loteria biológica por não terem nascido entre os pobres, ou pela roda da fortuna que os fez ascender miraculosamente para o universo em que os sofrimentos morais são camuflados sob o brilho da opulência. O espírito capitalista não faz distinção de classe, inocula-se no favelado e na empregada doméstica, no camponês e no motorista de táxi. E a ricos, remediados e pobres, induz à apropriação privada, não apenas de bens materiais, mas também de bens simbólicos. Oro para alívio dos meus problemas e a cura de minhas doenças. Voto no candidato que melhor corresponde às minhas ambições. Adoto um comportamento que realça a minha figura e o meu prestígio. Esse espectro de ser humano não conhece a cooperação e a gratuidade. Considera a generosidade uma humilhação. Encara a pobreza insubmissa como caso de polícia. Faz da função de mando uma segunda pele. Trata os subalternos com desdém. O mundo centra-se em seu umbigo. Ainda que não tape as orelhas ao ouvir falar em amor ao próximo, do outro ele se faz próximo quando estão em jogo seus interesses. Mas prefere distância se o outro sofre, decai socialmente ou mergulha em fracasso. Seu espelho é o da bruxa que indaga: há alguém tão bem-sucedido quanto eu? Se a resposta é positiva, então quer conhecê-lo, adulá-lo, idolatrá-lo como um ícone religioso do qual se esperam graças e proveitos. Capitalista não é apenas o banqueiro, o tio Patinhas. É também o Donald, que se submete a seus caprichos. O mundo é para ele um jogo de espelhos, no qual se vê projetado nas mais variadas dimensões. Ele inveja os que estão acima dele e nutre ódio por quem o ameaça como concorrente. Quando se faz religioso é para ganhar o céu, já que a terra lhe pertence. Dá esmolas, mas não direitos. Acende velas, nunca esperanças. Prega a mudança de coração, não da sociedade. É capaz de reconhecer Cristo na Eucaristia, jamais no rosto de quem padece fome, é sem terra ou sem teto. Horroriza-nos pensar que outrora a sociedade praticou o canibalismo, quiçá alimentar-se com a carne do semelhante, em vez de entregá-la ao repasto dos vermes, seja mais saudável e ético do que hoje excluí-lo do direito de ser simplesmente humano. Muito bem, pessoal, então com esse texto belíssimo, né, do Frei Beto, que sintetiza a forma de nós cada vez mais nos comportarmos em relação ao nosso próximo, né? Eu encerro então essa parte do Poder, Estado e Controle Social, esse módulo 6. Seguem as referências bibliográficas aí para vocês. E para o próximo módulo, vamos trabalhar o módulo 7, o conteúdo, né, especificamente a relação entre o controle social e o direito, né? Essa relação intrínseca entre os dois. Está bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tudo ficado claro. Se houver qualquer necessidade de contato, se utilizem das vias institucionais. Um abraço e até mais.